Você já parou para pensar se tudo o que estamos vivendo hoje, avistamentos de OVNIs, guerras incessantes, o avanço das tecnologias de vigilância e as crises globais, faz parte de um plano maior? E se esses eventos aparentemente desconexos estão ligados por fios invisíveis, desenhados para moldar o futuro da humanidade? Prepare-se para uma jornada além do que está marcado nas manchetes. Vamos explorar o mundo das teorias da conspiração, mergulhar nos mistérios dos Illuminati e conectar tudo isso às profecias antigas que há séculos apontam para de nada é por acaso. E se as respostas para as perguntas mais inquietantes da humanidade já estiverem escritas? Neste vídeo você descobrirá como as peças desse quebra-cabeça global podem estar se unindo diante dos nossos olhos. O mais importante, o que isso significa para nós. Você está preparado para abrir sua mente e enxergar além da superfície? Fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar sua forma de ver o mundo para sempre. 1. OVNIs. A verdade está lá fora. Nos últimos anos, o fenômeno dos OVNIs, objetos voadores não identificados, deixou de ser algo exclusivo de teorias da conspiração e passou a ser reconhecido por governos ao redor do mundo. Relatórios divulgados por agências de defesa, como o Pentágono, trouxeram à tona vídeos de pilotos militares interagindo com aeronaves que desafiavam as leis conhecidas da física. Mas o que está realmente por trás desses eventos? Seriam apenas avanços tecnológicos secretos? Ou estamos lidando com algo muito maior? Algo que pode desafiar a própria compreensão da realidade? A teoria mais comum entre os conspiracionistas é que esses OVNIs não são apenas espaçonaves de origem extraterrestre, mas que poderiam estar ligados a inteligências não humanas que sempre estiveram presentes na história da humanidade. Se olharmos para a Bíblia, em Gênesis 6:4, há uma referência intrigante aos filhos de Deus que desceram à terra e tiveram relações com mulheres humanas, gerando os Nephilim, uma raça de gigantes. Alguns estudiosos das escrituras e teóricos modernos sugerem que esses filhos de Deus poderiam ser interpretados como seres celestiais ou mesmo extraterrestres que interagiram com a humanidade em tempos antigos. Outra passagem bíblica frequentemente citada é a visão de Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 1, o profeta descreve uma roda dentro de uma roda que desce dos céus, acompanhada por criaturas aladas que irradiam luz. Essa descrição, para muitos, é uma evidência de um possível encontro com uma nave alienígena ou com tecnologia divina incompreensível para a época. Conectar esses avistamentos com as profecias bíblicas nos leva a uma reflexão mais profunda. Em Apocalipse, há menções a sinais nos céus que precederiam o fim dos tempos. Poderiam esses OVNIs ser uma preparação para um grande engano global? Muitos acreditam que sim. Segundo a teoria do Projeto Blue Beam, um plano secreto estaria sendo elaborado para simular uma invasão alienígena com o objetivo de unir a humanidade sob um governo global. Essa falsa invasão serviria como uma desculpa para estabelecer o controle total e apresentar um falso Messias, o Anticristo, como salvador da humanidade. Seja qual for a verdade por trás desses objetos misteriosos, o que não podemos negar é que algo extraordinário está acontecendo. Estamos sendo preparados para um evento maior? As Escrituras nos alertam para testar os espíritos e não nos deixar enganar por sinais e maravilhas que poderiam desviar nossa atenção da verdadeira fé. Bloco 2. Guerras e caos. Mundial. As guerras e tensões geopolíticas não são novidade na história humana, mas os eventos recentes têm deixado até os mais céticos com a sensação de que algo muito maior está em jogo. O conflito na Ucrânia, a crescente rivalidade entre Estados Unidos e China e as tensões no Oriente Médio são apenas alguns exemplos do caos global que parece aumentar a cada dia. A pergunta que não quer calar é: essas guerras são fruto do acaso ou fazem parte de um plano deliberado? Na Bíblia, Jesus alertou em Mateus 24, 6-8: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino.
Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Essa passagem descreve um cenário assustadoramente semelhante ao que estamos vivendo hoje. Teorias conspiratórias sugerem que as guerras modernas são estrategicamente planejadas por uma elite global para enfraquecer as nações e preparar o caminho para a nova ordem mundial. Essa teoria propõe que, ao criar caos e divisão, os controladores podem implementar soluções que dão mais poder a um governo centralizado. A crise não é vista como um problema a ser resolvido, mas como uma oportunidade para consolidar o controle. Outro ponto intrigante é a relação entre guerras e profecias apocalípticas. Em Apocalipse 6:4, o cavaleiro do cavalo vermelho é descrito como aquele que tira a paz da terra, permitindo que as pessoas se matem umas às outras. Muitos acreditam que esse cavaleiro simboliza a guerra global, algo que estamos vendo se desdobrar em uma escala alarmante. Mas qual é o objetivo final de todo esse caos? Para muitos teóricos, é criar um cenário de desespero, onde as pessoas implorem por paz e estabilidade a qualquer custo. Essa é a janela de oportunidade para a elite global, introduzir um governo único, um sistema econômico centralizado e, eventualmente, o líder profetizado como o anticristo. No entanto, as Escrituras também nos oferecem esperança. Elas nos lembram que, embora essas coisas devam acontecer, elas são apenas o início das dores. Isso significa que ainda temos tempo para buscar a verdade, nos preparar espiritualmente e confiar que, no final, o bem triunfará sobre o mal. Illuminati e a elite global. Quando se fala em teoria da conspiração, é quase impossível não mencionar os Illuminati. Esse grupo misterioso, que supostamente teria surgido no século XVIII, é frequentemente associado a uma elite global que controla os eventos mundiais em segredo. Segundo os teóricos, os Illuminati estariam por trás de governos, instituições financeiras, mídias e até mesmo da indústria do entretenimento. Mas qual é o objetivo deles? Muitos acreditam que os Illuminati trabalham para a criação de uma nova ordem mundial, um sistema global onde um pequeno grupo de pessoas teria controle total sobre a população. Esse plano incluiria a centralização do poder político e econômico, a redução da população mundial e a substituição das religiões tradicionais por uma espiritualidade universal que serviria aos interesses da elite. Na Bíblia, essa ideia não é tão distante do que foi profetizado. Em Apocalipse 13, há a descrição de uma besta que exige adoração e controla todas as transações econômicas através de uma marca. Muitos teóricos acreditam que isso pode ser uma referência a um futuro sistema de controle total, onde todos seriam obrigados a aceitar um sinal, possivelmente um chip ou uma identificação biométrica, para poder comprar ou vender. A conexão entre os Illuminati e as profecias bíblicas é reforçada por simbolismos presentes em diversas indústrias. A utilização de pirâmides, olhos que tudo veem e gestos ocultos são apontados como evidências de que essa elite utiliza o entretenimento e a cultura popular para condicionar as massas a aceitarem seus planos. Filmes, músicas e programas de TV seriam ferramentas de manipulação, projetadas para distrair e controlar a opinião pública. Outro aspecto intrigante é o controle da economia global. Organizações como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial são frequentemente acusadas de operar em favor dessa agenda, impondo condições financeiras que beneficiam uma minoria, enquanto mantém os países em desenvolvimento em um ciclo de dependência. Entretanto, as Escrituras também oferecem uma perspectiva de esperança diante dessa dominação. Elas nos lembram que nenhum poder terrenal pode se comparar à soberania de Deus. Apocalipse 19 descreve a derrota final das forças malignas, trazendo à tona a promessa de um reino eterno de justiça e paz. Bloco 4. Nova ordem mundial e o papel das profecias bíblicas. A ideia de uma nova ordem mundial tem sido tema de debates e preocupações há décadas. Para muitos, trata-se de um plano em andamento para estabelecer um governo único, onde todas as nações seriam unificadas sob uma única liderança.
Essa teoria ganhou força em eventos históricos, como a fundação das Nações Unidas, a criação da União Europeia e os avanços em tecnologias de vigilância. Na Bíblia, o conceito de um governo global também aparece. Em Apocalipse 17, há a descrição de uma grande cidade que reina sobre os reis da terra. Essa cidade é frequentemente interpretada como um sistema político e econômico global que se opõe aos valores divinos. Além disso, Daniel 7 fala de um líder que surgiria entre 10 reis, simbolizando uma coalizão de nações sob um único governante. A nova ordem mundial também é associada ao avanço tecnológico. A implantação de sistemas de vigilância em massa, a digitalização da moeda e o uso de inteligência artificial são vistos como passos fundamentais para consolidar esse controle global. Esses avanços, embora frequentemente apresentados como ferramentas para melhorar a segurança e a conveniência, levantam preocupações entre aqueles que acreditam que estão sendo usados para restringir a liberdade individual. Um dos elementos centrais dessa teoria é a introdução de um sistema econômico global, que utilizaria uma moeda digital única, eliminando o dinheiro físico. Essa moeda seria monitorada por autoridades globais, permitindo o controle total sobre as transações. O conceito se alinha com o que é descrito em Apocalipse 13:16 a 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, sejam postos um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver o sinal, o nome da melhor ou o número do seu nome. Além disso, as preocupações em torno da vigilância em massa se intensificaram com o uso de câmeras, redes sociais e dispositivos conectados. Muitas pessoas já questionam se estamos caminhando para um estado de vigilância global, onde cada movimento é monitorado e registrado. Essa vigilância pode ser um precursor de um sistema de controle total que permitirá a implantação da nova ordem mundial. Outro ponto importante é a manipulação das massas por meio do medo. Crises globais, como pandemias, desastres naturais e conflitos, são frequentemente vistas como discussões para a introdução de medidas drásticas. Quando as pessoas estão em estado de pânico, elas são mais propensas a aceitar restrições e controles, que em situações normais seriam rejeitadas. Apesar do cenário sombrio apresentado, a Bíblia oferece esperança. Ela nos lembra que esses eventos são apenas um prelúdio para o retorno de Cristo. Em Mateus 24, 30 e 31, Jesus fala sobre seu retorno glorioso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essa promessa nos lembra que, mesmo em meio ao caos, há um plano divino que culminará na vitória final do bem. O papel das religiões no cenário global. As religiões desempenham um papel central na história da humanidade. Mas, nos tempos modernos, muitas teorias conspiratórias sugerem que elas estão sendo manipuladas para servir a agendas ocultas. A unificação das religiões sob uma bandeira única é um tema recorrente, sendo frequentemente associada à nova ordem mundial. O conceito de uma religião global é explicado por teóricos como parte de um esforço para eliminar as diferenças culturais e ideológicas entre os povos, facilitando o controle de uma liderança centralizada. A religião global, segundo essa teoria, seria uma forma diluída de espiritualidade que exclui princípios absolutos e promove a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. No entanto, para os cristãos, isso é visto como uma traição à fé verdadeira e uma preparação para a chegada do Anticristo. A Bíblia também alerta sobre falsos profetas e líderes espirituais que enganam as massas. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 10, está escrito: A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadas, e com todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo.
Muitos acreditam que esses líderes estão sendo preparados para conduzir o mundo a adorar a melhor mencionada em Apocalipse. Outro aspecto intrigante é o uso da religião como ferramenta política. Grupos e líderes religiosos têm sido usados para promover agendas globais, como acessíveis de mudanças políticas, econômicas e sociais, que podem parecer benéficas à primeira vista, mas que na verdade têm objetivos ocultos. Exemplos disso incluem a promoção de iniciativas ambientais, igualdade global e outras causas que, embora legítimas, podem ser manipuladas para centralizar o poder. Por outro lado, a fé também serve como um baluarte contra essas forças. Aqueles que permanecem firmes em suas crenças buscam força para resistir às pressões da sociedade e às armadilhas de um sistema global que tenta suprimir a liberdade religiosa. O livro de Apocalipse nos lembra que aqueles que se mantêm fiéis até o fim, confirmarem a coroa da vida, serão participantes do reino eterno. 6. O futuro e a preparação espiritual. Com tantos eventos e sinais convergindo, a questão que surge é: como devemos nos preparar para o que está por vir? A Bíblia nos dá orientações claras sobre como enfrentar tempos difíceis e permanecer firmes na fé. Primeiro, é fundamental estarmos atentos e vigilantes. Em Mateus 24:42, Jesus nos alerta: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Isso significa estar ciente dos acontecimentos ao nosso redor e buscar discernimento espiritual para entender o que é verdadeiro e o que é engano. Segundo, é importante cultivar uma relação íntima com Deus. Orar, estudar as Escrituras e fortalecer nossa fé são passos essenciais para nos prepararmos para os desafios espirituais e físicos que podem surgir. A armadura de Deus, mencionada em Efésios 6:10-18, é uma ferramenta vital para nos protegermos contra as forças espirituais da maldade. Além disso, é crucial resistir à tentativa de se conformar com os padrões do mundo. Romanos 12:2 nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso inclui questionar as narrativas impostas, buscar a verdade e viver uma vida que glorifica a Deus. Por fim, devemos lembrar que a esperança em Cristo é uma âncora de nossa alma. Embora o mundo possa parecer cada vez mais caótico, a promessa de um novo céu e uma nova terra nos dá força para perseverar. Em Apocalipse 21:4, encontramos uma das passagens mais reconfortantes da Bíblia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Em conclusão, os acontecimentos que testemunhamos hoje podem ser assustadores, mas também são um lembrete de que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Nossa missão é permanecer firme na fé, espalhar a verdade e nos preparar para o glorioso retorno de Cristo. O tempo é curto, a escolha é nossa: seguir os caminhos do mundo ou confiar no plano eterno de Deus. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus e até breve.